Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Lébio. Quero saudar aos amados irmãos, que fazem parte da Rádio Resplendor. Também louvar a Deus pela vida evangelista, Anésia, que tem trabalhado na obra de Deus, que não tem medido esforços para poder anunciar a glória de Deus através da rádio, através da emissora, e aonde a palavra de Deus está chegando. Eu quero saudar você com a paz de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa estar neste momento ouvindo a palavra de Deus, a qual o Senhor colocou na direção da evangelista Anésia, que está no livro de Efésios, capítulo de número 6, fala de batalha espiritual, E eu quero fazer menção do versículo de número 10. Que Deus abençoe a tua vida. Receba esta palavra nesta hora de Deus para a tua vida, onde você estiver. Amém? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Palavra no livro de Efésios, uma palavra direcionada a Éfesos, a igreja de Éfesos, pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, como nós entendemos, foi um homem dos apóstolos, com maior entendimento de poder levar o evangelho nas regiões ali, seja não somente na direção de Damasco, mas também ele foi o homem responsável por viajar pela Ásia Menor, pela Ásia Maior. Ele tinha um amplo conhecimento, já que ele cresceu nos pés de Gamaliel, e também agora ele veio aprender de Cristo juntamente com Barnabé. Então Paulo ele tinha um grande entendimento nas suas palavras, nas suas direções, e é por isso que ele é dos apóstolos tido como um maior apóstolo missionário, pelo tanto de igreja que ele conseguiu abrir e cuidar através da sua direção, a qual Deus lhe deu. A palavra de Deus nos diz, nós vamos falar um pouco de batalha espiritual. O que é batalha espiritual, irmão? Batalha espiritual vai envolver situações de nossa vida, dificuldades que vão surgir. Eu sempre digo e eu aprendo que tem dificuldade que nós ocasionamos, e tem dificuldade que vai vir sobre a nossa vida para nós entendermos e vermos como nós devemos agir para sair dessas dificuldades. Quando nós olhamos então no livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai nos direcionar uma armadura, e vai falar aqui dos calçados, vai falar da couraça, vai falar do capacete, vai nos dar uma armadura para que nós possamos estar com ela, para podermos usar ela, para resistirmos, como diz a palavra, os dias difíceis, os dias maus.
Porém, eu preciso entender que eu tenho uma armadura, porém, o que vai decidir se essa armadura vai ter autoridade na minha vida e através da minha vida é como eu estou vivendo. É por isso que quando nós olhamos para o capítulo de número 5, Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, existem algumas direções que o apóstolo Paulo vai nos dar para que nós possamos agora a sabermos usar esta armadura com autoridade, com entendimento, na virtude de Deus, na virtude do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, o apóstolo Paulo ele vai levar a gente para um contexto familiar, para uma vida familiar, para uma vida de lar. Porque não adianta eu falar que eu tenho uma armadura, não adianta eu falar que eu tenho a couraça, o capacete, o cinto, o escudo, se nas maiores dificuldades da minha vida ou nas pequenas dificuldades, o meu comportamento não coadiz como um chefe de família, como uma mulher de família, como uma serva de Senhor. É por isso que quando nós abrimos no capítulo de número 5 de Efésios, no versículo de número 22, a Bíblia vai nos trazer aqui uma reflexão. Primeiramente, vai dar um conselho para as mulheres. Você quer ter a armadura de Deus? Você quer ter autoridade na armadura de Deus? Então se comporte como essas mulheres aqui. Ele vai dizer: vós mulheres, capítulo 5, versículo 22, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. E aí eu falo assim: eu tenho armadura. Muitas vezes eu entro na igreja com toda a autoridade, com todos os meus caprichos, com toda a forma de dizer que eu sirvo a Deus, mas dentro da minha casa eu não estou coadizendo com o versículo 22 de Efésios 5, com o versículo 23 e 24, aonde ele está dizendo que a mulher ela tem que se sujeitar ao que aos vossos maridos. Ela tem que se comportar como uma mulher a qual venha honrar o esposo. Ah, mas o meu esposo é difícil, meu esposo ele tem um comportamento, meu esposo bebe, meu esposo é falastrão. Mas a mulher sábia edifica a casa. A mulher que tem em Deus, que tem a sabedoria do Espírito Santo de Deus, ela tem a autoridade na armadura para lutar contra o quê? Contra as ciladas, as setas, as potestades do inimigo. Porque o inimigo vai querer o quê? Vai querer usar aquilo que você mais tem prazer para poder trazer o fracasso e a derrota sobre a tua vida. E muitas vezes ele vai querer usar no teu casamento questões negativas, questões pejorativas que podem trazer o teu fracasso. E é nessa hora que a mulher sábia, ela tem que pegar a armadura de Deus, se colocar na armadura de Deus e saber lidar com as situações. A nossa mudança é responsabilidade nossa para mudar tudo que está à nossa volta. Então, o primeiro, quer ser usado, quer ter autoridade na armadura de Deus, primeiro ele vai dizer para as mulheres: sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Não estou dizendo que se o marido falar: não vai para a igreja, aí você fala: não vou para a igreja. Com sabedoria, a mulher sábia, ela consegue edificar a casa. A mulher de Provérbios 30, é a mulher que está sempre fazendo, está sempre um passo na frente da situação. Eu não estou dizendo que você tem que levar uma vida de escravo, uma vida de derrota. Estou dizendo para você que através do Espírito Santo de Deus, a tua casa, o teu casamento, o teu lar vai ter mudança, vai fazer a diferença quando você é uma pessoa que busca em oração o Senhor, quando você se fortalece em oração. É por isso que ele faz revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, né?
Então, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de busca da palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, para sobressair as situações difíceis. Conselho nesta hora. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, se você não tem o hábito de orar, se você não tem o hábito de estar com pessoas que têm uma visão espiritual, que têm um entendimento espiritual, de aconselhamento, essa é a hora de você procurar essas pessoas. Agora eu sou o homem, eu sou o marido, e eu quero ter autoridade na armadura de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai trazer agora para os homens no versículo 25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimentou e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o esposo. Eu sou homem, eu prego a palavra, eu tenho autoridade, tudo que eu faço. Irmão, se nós não estiver cumprindo esta direção do apóstolo Paulo, se dentro da nossa casa nós não valorizamos a nossa esposa, se nós não amamos a nossa esposa, se nós não essa palavra não é para quem está fora da igreja, é para quem está dentro da igreja. Amém? Porque quem está fora não tem o alcance dessa palavra, não quer ler a Bíblia. Então esta palavra é direcionada para quem serve a Deus. Então, se eu sou o homem da casa, eu tenho que cuidar bem do meu casamento, eu tenho que presentear minha esposa, eu tenho que dizer para ela o quanto que ela é maravilhosa, quanto ela é importante, eu tenho que de vez em quando fazer aquela surpresa, aquele café da manhã no dia que eu não estou no trabalho pela manhã, às vezes na correria da semana, mas sempre Deus nos dá a graça de preparar um dia correto para podermos servir um café da manhã, dar um presente. Eu tenho a armadura de Deus, eu prego, eu falo em línguas, tudo isso é maravilhoso, a gente falar em língua, ter dons de revelação, de profecia, mas se nós não honrarmos primeiro as pessoas da nossa casa, de nada adianta a gente falar que Deus faz, que Deus age, que Deus realiza, se nós não estamos fiel dentro da nossa casa, do nosso lar. E a Bíblia vai dizer que marido, ame a tua mulher, cuida dela, reverencia ela, assim como Cristo amou e morreu pela igreja. Muitas vezes, como diz um querido pastor nosso, pastor Júnior, falou assim, muitas vezes nós não estamos morrendo pela esposa, nós estamos matando a esposa através do nosso comportamento, através da nossa atitude, através do nosso falar, através da forma que nós não sabemos lidar com a situação. Eu quero ter autoridade na armadura de Deus. Em primeiro lugar, para você ter autoridade no mundo espiritual, do lado de fora, nas batalhas espirituais, você tem que ter autoridade espiritual na tua casa. O teu comportamento, a forma que você vai falar, a forma que você vai direcionar a situação. Mas a situação assim, assim, não. A forma em Cristo que o Espírito Santo nos instrui, que nos dê a direção é esta forma. Mas primeiramente não adianta eu dizer que eu sirvo a Deus lá fora, se o reino dele não está sendo manifestado dentro da minha casa, na minha vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vós mulheres sujeitáveis ao esposo, sirve a Deus, mas honre na tua casa o teu esposo, o teu marido. Vós, marido, ame as vossas mulheres, conduza ela na sinceridade, ama ela, louve ao Senhor pela esposa que Deus te deu. Então não adianta eu falar, eu estou revestido da armadura de Deus, mas se dentro da minha casa eu não estou coadizendo com esses versículos bíblicos, o apóstolo Paulo nos deixou aqui, que é de grande valia. Continuo, capítulo de número 6. Agora vai trazer uma reflexão para os filhos, né? Contra os jovens, contra os homens aí que já tem até filhos também, mas não honram os pais, né? Não é obediente aos pais. Às vezes por coisas lá atrás que não foi bem resolvida, até hoje não pediu perdão e quer pregar a palavra, quer louvar o Senhor, quer fazer parte do ministério na igreja, quer fazer as coisas, mas não honra os pais, não obedece os pais. Por isso que no capítulo 6, versículo 6, versículo 1,
Paulo vai dizer: vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, conselho para quem é filho, assim como eu sou filho também, né? Tem o nosso momento ali de estar com nossos pais, de poder conversar com eles, dar atenção para eles, de reverenciar eles. Muitas vezes os pais, né, que estão mais de idade, né, eles não têm o mesmo entendimento hoje dos filhos atuais. Mas eu quero servir a Deus, mas eu não consigo tirar um tempinho para passar com meu pai, com a minha mãe, de poder honrar eles, de ficar um tempo com eles. Você quer ter autoridade no mundo espiritual? É simples, começa dentro de casa. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para as mulheres, vós, para os maridos, vós, para os filhos, vós. É tudo dentro da família. Eu quero ser usado por Deus, mas se eu não honrar a minha casa, os meus familiares, primeiramente aqueles que estão no meu convívio, do meu dia a dia, se eu sou um filho respondão, se eu sou um filho que não considero meu pai, a Bíblia está dizendo aqui, é o primeiro mandamento com promessa, honrar o teu pai e tua mãe. Se nós não coadizemos com isso, que autoridade nós vamos ter? Nós vamos ter uma armadura fosca, nós vamos ter um cinto que não vai conseguir manter, porque o cinto é para nos dar segurança. O cinto é aquilo que aperta nossas calças para não passarmos vergonha na vida, né? O escudo é para nos defender. Então não adianta se a gente falar, eu tenho armadura, mas se eu não estou vivendo de acordo com a palavra de Deus aqui nessas ordenanças, que o apóstolo Paulo está dizendo tanto para as mulheres, como para os maridos e agora para os filhos, eu não vou ter autoridade para usar a armadura de Deus. Aí o versículo 4 do capítulo 6 agora vai para os pais. E vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e explicando a eles sobre o Senhor. Você está entendendo? Então muitas vezes a gente quer ter autoridade na armadura. Eu tenho uma armadura, agora eu tenho calçado, agora eu vou marchar no fogo. Tudo bem, mas se eu não estiver aqui sendo um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, ou uns bons pais, como diz aqui, pais, não provoquei qualquer coisa, às vezes o filho, né, chegou uma idade que eles estão um pouco mais revoltado, aborrecente, como a gente costuma dizer, e aí a gente não temos paciência, não sabe conduzir eles, a gente quer cobrar coisas que a gente não ensinou deles, a gente traz a ira sobre eles, a gente não sabe conduzir eles, então eles vão tomar atitudes erradas, por quê? Porque nós também não sabemos administrar a educação do nosso filho, ser um bom pai presente, conselheiro, disciplinar eles na hora certa, no momento certo, e aí então aquela armadura que é para a gente ter autoridade, a gente vai poder pregar sobre filhos, se a gente, dentro da nossa casa, a gente não está sendo bom pais, a gente vai poder falar sobre casamentos dentro da nossa casa, a gente não está sendo um bom esposo, uma boa esposa, a gente vai poder falar da palavra de Deus, pregar sobre pais, se a gente não está sendo os bons filhos. Nós não temos autoridade, nós só temos autoridade sobre aquilo que a gente temos obediente, temos submissão e temos tido êxito, temos tido sucesso naquela área. Se eu estou tendo sucesso no meu casamento, então eu tenho autoridade, a minha armadura está reluzente. Se eu estou tendo autoridade sobre os meus filhos, então minha armadura está com toda a autoridade para mim falar de respeito, de educação. Se eu estou sendo uma boa pessoa na presença de Deus, né, primeiramente dentro da minha casa, eu estou tendo autoridade para usar a armadura de Deus. Então, batalha espiritual será vencida. As batalhas espirituais serão vencidas. As batalhas que o inimigo tentar contra a minha vida, as potestades, os principados, eles não vão conseguir me vencer. Por quê? Porque agora eu tenho, primeiramente, dentro do meu contexto de vida, da minha vivência, eu levo uma vida digna, a qual o inimigo não pode me apontar o dedo e dizer que eu não sou uma boa mulher. Ainda que o marido às vezes não está na mesma convicção espiritual, ainda que a esposa não esteja, mas se o inimigo apontar e ver as nossas atitudes com a gente, com Deus, ele não tem autoridade para nos danificar. E aí então nós vamos prosseguindo. Versículo de número 5, capítulo 6, vai dizer: vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade,
como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. A palavra servo é o mesmo que escravo, mas também, né, toda pessoa que está submetido a uma liderança, seja na empresa, os seus encarregados, seu patrão, seu gerente, você se torna servo daquela pessoa, você está servindo aquilo. Numa igreja, eu tenho um ministério, eu sou um obreiro, eu tenho um pastor, eu tenho um dirigente de ministério, seja de louvor, seja de danças proféticas, coreografia, de oração, eu tenho que submeter a autoridade daquele líder. E eu tenho que obedecer com amor, eu tenho que ser sincero, eu tenho que honrar aquele líder. E muitas vezes a pessoa está fazendo a obra de Deus, está desonrando o pastor, está desonrando lá o gerente da empresa que ele trabalha, está desonrando aquele que está acima dele, ele não consegue ter uma vida de obediência, de submissão, em tudo ele quer ter razão. Irmão, você tem que entender que até em Cristo, muitas vezes nós vamos ter que abaixar a cabeça e ficar em silêncio, e o Deus que nos vê em silêncio, de acordo, até mesmo quando nós somos injustiçados, fica em silêncio, como diz o apóstolo Pedro também, fique em silêncio que Deus nos justificará. Então, muitas vezes o que acontece? Eu quero ter autoridade na armadura de Deus, eu quero pisar sobre a serpente e escorpião, mas eu não estou honrando, eu não estou obedecendo os meus líderes, eu estou desonrando eles. E vai dizer aqui, ó, servindo, não servindo à vista. Às vezes na frente é uma coisa, a hora que a pessoa vira as costas é outra, afunila, fala mal, critica, só fica daquela forma desonrando a pessoa. Mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como o Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então temos que ser submissos. Servo é aquele que submete a sua autoridade, a autoridade que está acima dele. Entrou numa empresa, entrou numa igreja, participa de um ministério, aquela pessoa que é responsável tem que ser submisso. Eu quero ter autoridade na vida espiritual, porque não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, contra os principados, contra as potestades, contra os princípios da treva, desse século, contra os hostes espiritual da maldade dos lugares celestiais. Eu tenho que aprender a ser submisso às minhas autoridades, a qual eu estarei. Eu falo mal do governo, eu falo mal do presidente, eu falo mal do prefeito. Ele é o líder daquele local. Eu não estou honrando essas pessoas, eu não estou falando bem, não estou falando. Se você não quer falar bem, não fala mal. Simplesmente assim. É melhor você ficar em silêncio quando você não estiver de acordo com a situação do que falar negativamente contra aquela vida e aquela pessoa. Sendo que aquela pessoa foi constituída naquele lugar e nós estamos abaixo dela e temos que se submeter a ela e honrarmos ela na obediência. Versículo 9 do capítulo 6, eu vou estar terminando já, que diz: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando com seus servos, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com eles não há acepção de pessoa. Agora eu sou o líder, eu quero ter autoridade na vida espiritual, na armadura, eu sou um obreiro, eu canto no ministério de louvor, eu danço coreografia, eu participo do ministério de oração, né? Eu sou o líder do ministério de oração, sou o líder do louvor, sou o líder, né? Eu sou o pastor, eu sou o presbítero. Irmãos, aquelas pessoas que estão abaixo, nós temos que ser escada para elas, nós temos que ser o condutores de Cristo na vida delas. Não ser aquele carrasco, a pessoa dura, tratando, entendendo como diz aqui, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, honra os teus servos. Tive alguns momentos, às vezes traga eles ali no lugar e honra, apresentei a eles, honra eles na igreja. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, honre aquelas pessoas que estão abaixo de você, que te servem na igreja, no ministério, presenteie-as publicamente, porque muitas vezes é fácil denegrir, falar pesado, mas essas pessoas elas precisam de um Senhor, de uma pessoa que vai trazer uma palavra de conforto, de direção e que venha entender. E nós entendemos o que? Que nós temos filhos e temos ovelhas. Ovelhas são aquelas que quando se perde você vai atrás. Os filhos são aqueles que quando sai, você permite eles sair, eles querem sair, você tem que permitir eles saírem como um Senhor, como entendimento, sabendo que no tempo certo eles retornarão para casa. Então, senhores, entenda que o mesmo Senhor seu, o Senhor deles também. Então, aquele que é a cabeça, aquele que é o líder, trate bem os seus subordinados com amor,
com carinho, com entendimento e com o favor de Deus na vida deles. Eu quero ter autoridade na vida de Deus. Eu quero lutar contra os potestades, os principados e as hastes malignas. Pega esse estudo aí, Efésios capítulo 5, que fala sobre mulher, sobre marido, sobre filho, sobre pais, sobre servos e sobre senhores. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, começa o princípio de toda a autoridade que Deus vai nos dar para podermos usar essa armadura de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer também, né? Se a pessoa não cuida bem da sua casa, ela não vai conseguir cuidar bem da casa do Senhor. Amém? Receba essa palavra de Deus nesta hora. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, Pai, toma a vida deste homem, toma a vida desta mulher, deste obreiro, desta obreira, deste pastor, desta pastora, desta evangelista, missionários, ó Deus, cada pessoa que está ouvindo, Pai, esta rádio, ouvindo este áudio nesta hora, meu Deus, meu Pai, este grupo, esta família, esta casa, Senhor, que viemos o entendimento, Pai, que nós só teremos autoridade na armadura de Deus quando nós estaremos de acordo com a palavra de Efésios 5, né, a qual nós devemos submeter a nossa casa de acordo com a palavra. Nós só teremos autoridade naquilo que nós estivermos vivendo. Por isso, Pai, dá a força, dá a sabedoria, dê o discernimento para teu filho e tua filha vencer em Cristo hoje e sempre, em nome de Jesus. Fica com Deus, receba esta palavra no teu coração e viva melhor cada dia mais. Aqui quem vos fala, Pastor Hélio Vive, da cidade de Marialva, da 7ª igreja de nosso Senhor Jesus Cristo reformada, família reformada, né? Aqui da cidade de Marialva, aqui na Avenida Enéa Modeste de Oliveira, número 194A. Que Deus te abençoe.